Capítulo 29. Manifestação Pública Extrafísica, 29 de setembro de 1979, sexta-feira. Recolhi-me ao leito às 8h23 da noite, deitado ao lado esquerdo. Temperatura ambiente, 25 graus centígrados, tempo variável e umidade relativa do ar, 59%. Estado de cansaço intrafísico. Relato da projeção. Minha consciência acordou antes de entrar numa cidade sombria, acompanhando a Concierge que levava socorro para alguém em serviço assistencial. Indo na qualidade apenas de observador, metamorfoseado em Concierge, o meu psicossoma estava mais denso em virtude do baixo nível energético local. Eu envergava uma vestimenta bizarra e não aparecia nenhuma indicação das formas do cordão energético, disfarçado para não identificar a Consim. Ao receber instruções, sabia não ser essa a primeira vez que eu fazia isso. A mente livre recordava excursões semelhantes anteriores, inclusive uma quando vivia em Uberaba, há quase 4 lustros. Chegava à noite profunda no ambiente tenso e lúgubre, lembrando os cenários desenhados em certas histórias em quadrinhos de horror, onde se percebe que muitos artistas devem ter se inspirado em cidades semelhantes para compor atmosferas, personagens e enredos. Via-se a preparação para a manifestação pública religiosa adorativa medieval, inquisitorial, onde os doentes, corpos densos parecendo humanos, exibiam as maiores aberrações e desequilíbrios, com o total destrambelho dos elementos do psicossoma, amontoando-se numa promiscuidade inenarrável. Para penetrar por uma das entradas, imenso portal com abóbada ao estilo das cidades antigas, havia o desfiladeiro por onde todos os míseros caminhantes extrafísicos eram obrigados a passar, em fila de 2, entre a companhia dos guardas do portão que serve para fazer a triagem. Quem não consegue volitar, a maioria da população daquela dimensão extrafísica vê-se tangido a desfilar por ali. Sob os arcos, via atentamente as inscrições, escultura, altos relevos e nichos de gosto duvidoso do portão, lembrando um arremedo do Arco do Triunfo de Paris. Cada qual tinha de se identificar, revelando a condição e a corrente ideológica a que se filiava entre os representados nas insígnias das incrustações. Uns passavam e outros eram apartados com os pretorianos imensos, armados de chuços, controlando a verdadeira manada de feras humanoides. O espetáculo confrangedor inspirava compaixão por uns e repulsa insofreável por outros. Depois de prestar as homenagens de praxe a um dos grandes, cujo escudo trazia a efígie masculina com o nariz aquilino e rosto comprido, lembrando de longe o perfil de nobre inglês, recebia permissão para descer pelo despenhadeiro no rumo do largo onde teriam lugar as comemorações da noite. Ao cruzar o largo, presenciei as manifestações epileptiformes de enfermos estirados que estavam chegando para serem curados pelos deuses locais em seus processos de hipnose grupal. A propósito, a preparação no largo lembrava caricaturalmente as manifestações que presenciei em julho de 1953, em Buenos Aires, em homenagem à memória de Evita Peron, quando grandes levas de doentes eram trazidos em macas para receber as graças da Santa Mulher por suas curas. Nessa ocasião, havia muitos enfermos parkinsonianos nos canteiros de flores naturais e o retrato gigantesco fixado em vários andares de um edifício da padroeira político-religiosa, na Avenida de Maio. Atravessando o largo das comemorações públicas, onde se viam cadeiras, armações e bancos compridos, já tomado na quase metade de sua extensão pelos que chegavam. Procuramos a casa tosca onde habita temporariamente a Concierge em serviço clandestino de renúncia e abnegação. Estranho falar em serviço clandestino de renúncia e abnegação, contudo, é a realidade dos fatos.
Não existem pejorativos superlativos capazes de descrever a atmosfera dessa cidade das sombras. No cenário desolador e ressequido, não se viam árvores de ornamentação nem repuxos públicos, mas água pantanosa tingindo tudo. Não havia luz agradável em parte alguma. Em todos os lugares, parecia ter descido um manto neblinoso, comprimindo a atmosfera poluída com a fumarada inevitável, na imensa panela de pressão do ambiente extrafísico sufocante. De quando em quando, via-se a tropelia de um grupo se desfazendo em tumulto, pondo as criaturas de rostos transfigurados a correr em todas as direções, em cujos centros estavam sempre os vigilantes possessos e implacáveis. Em explosões de escárnio, incontinência e revolta, horríveis expressões eram gritadas pelas criaturas deformadas, algumas vezes até parecendo a título de brincadeira e camaradagem. Dava para ouvir palavrões de muitas décadas atrás, caídos em desuso na vida terrestre no Brasil, num português afetado com ligeiro sabor de arcaísmo. A cidadela deu-me a impressão de não ser muito distante do Rio de Janeiro. Lá se fala o português fluente, com gírias antigas e modismos superados, entre a população crosta a crosta predominante, que nem consegue exprimir-se pela telepatia natural da consciência, parecendo que só se entende articulando as palavras vocalmente, como se ainda fossem humanos. O reduto onde reside a consciência assistente, com várias outras em condições patológicas, segundo o amparador que estava ao lado, é dos mais limpos, e mesmo assim apresenta-se num estado indescritível de imundície camuflada, exalando nauseante bafio que dá asco a qualquer forasteiro normal. Momentos antes de atingir o largo onde todos deviam comparecer, vieram 3 companhias de pretorianos fiscalizando internamente a tapera em forma de casinhola, que, ao fim, ficou vazia com todos os residentes retirados para participarem da manifestação pública. Ali, os soldados procuravam manter o silêncio impossível em meio à algazarra, enquanto chegava mais gente. A essa altura, 3 pigmeus apareceram com espadas. Deviam ser os agentes secretos na roda. Em momentos bateram na minha direção. Tive o pressentimento instantâneo que havia sido descoberto como consim clandestina, e a saída foi usar o recurso extremo, a que fora orientado antes da excursão, firmar o pensamento e volitar com toda a energia possível para longe do ambiente. E isso foi feito com os pigmeus logo abaixo, olhando para cima e vibrando indignadamente as espadas no ar cinzento. Não sei por quê, sentia que as espadas poderiam me fazer algum mal. De que modo? O mesmo acontecera quando vi os chuços dos pretorianos. A saída por cima do local não foi fácil. O voo estava dificílimo. O amparador lá ficou para cumprir o resto da tarefa começada. Fiz o percurso de volta mais rapidamente do que a ida. Em instantes, estava sendo atraído para o Soma, o qual achei como tábua de salvação providencial na emergência crítica, pior que um pesadelo, porque inteiramente consciente. Análise da projeção. Imediatamente despertei-me, e ao ver as horas 9h54, as lembranças surgiram-me em bloco, mas tranquilas. Talvez nenhum projetor consiga deixar trancadas na memória as recordações de uma experiência dessas. A confirmação energética de um amparador para fazer o registro de desprendimento deu-me a impressão de esparzir energias vivificantes por todos os lados, enxaguando o ambiente dos corpúsculos energéticos de forças viscosas e deletérias, trazidas da excursão, e que ainda teimavam em permanecer no recinto. Algumas palavras sobre a volitação. Utilizando o corpo objetivo com mínimo dispêndio de energia e tempo, sem nenhum estresse mecânico, o encéfalo do psicossoma tem circuitos impressos de memória sinestésica ou dos movimentos e o respectivo banco de memória que organizam, ditam e programam a volitação. Não só a preparação decolagem até os mais sofisticados tipos
altos, extensos e rápidos de voo livre. Os rudimentos desses circuitos no cérebro constituem as estrias complexas do neoestriado. As consciências lúcidas disfarçam a própria condição para não constranger os circunstantes ou desempenhar algum trabalho em muitas oportunidades, o que se constata através de fatos referentes à luz irradiante do psicossoma, ao ato da volitação e à aparência pessoal. É comum o visitante extrafísico apagar a luz irradiante do psicossoma nos distritos sombrios para ficar nas mesmas condições aparentes dos habitantes locais. O ato de evitar a volitação, onde existem consciexes com problemas de alçar voos extrafísicos, é outra atitude tomada pelas consciências cônscias das realidades da multidimensionalidade. A apresentação opaca e a aparência menos formosa extrafisicamente, onde o meio ambiente seja de natureza inferior, permite maior liberdade e anonimato à consciex em distritos extrafísicos apropriados. Os projetores podem usar os 3 recursos relacionados atrás e mais o mascaramento dos elementos constitutivos do cordão energético, tomando a aparência semelhante à das consciexes quando as circunstâncias extrafísicas assim o exijam. Ninguém vem à dimensão intrafísica apenas para se servir da sobremesa nas refeições da existência. O mesmo acontece com as projeções. O mundo extrafísico, entrevisto pelo projetor, apresenta extremos impressionantes de beleza feérica e feiura horripilante, pontos atraentes e aspectos repulsivos, sentimentos de esperança e instantes de tensão. Conclusão: há muita gente vivendo em condições melhores como consim do que viveria, e talvez viverão na condição de consciex. Quantos e quais de nós? Quanta razão tinham os mestres Dante e Swedenborg? A exteriorização do psicossoma representa o exercício preparatório, a prévia da primeira morte para o soma e da prática antecipada da vivência multidimensional para a consciência. Se você chegou até aqui no vídeo, saiba que disponibilizamos uma playlist com os capítulos anteriores na descrição abaixo. Se gostou do conteúdo, nos ajude dando um like e compartilhando com seus amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E até ao nosso próximo vídeo.